Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 27 de novembro. Que bom estarmos juntos para mais esse momento precioso de oração. A palavra é de Lucas, no capítulo 21. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ficai sabendo que a sua destruição está próxima. Então, os que estiverem na Judéia devem fugir para as montanhas. Os que estiverem no meio da cidade devem afastar-se. Os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses dias são de vingança, para que se cumpra tudo o que dizem as Escrituras. Infelizes das mulheres grávidas e daquelas que estiverem amamentando naqueles dias, pois haverá uma grande calamidade na terra e ira contra este povo. Serão mortos pela espada e levados presos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos infiéis, até que o tempo dos pagãos se complete. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Às vezes eu penso que esse discurso de Jesus sobre a queda do templo da cidade de Jerusalém não é apenas uma página antiga da história. É verdade que ele fala de um cerco, ele fala de destruição, ele fala de uma cidade que se torna irreconhecível, mas no fundo é como se ele estivesse falando também de nós mesmos, porque há momentos na vida em que tudo que parecia firme começa a rachar por dentro, como eu dizia ontem para você. Uma perda que ninguém esperava, uma traição que desorganiza o coração, quem sabe um diagnóstico de câncer na família que muda tudo, ou então uma traição, uma mentira que se alastra, ou aquela crise silenciosa que ninguém vê. E cada pessoa, de um jeito, do outro, já viveu o seu templo em ruínas. E é justamente aí que surgem 3 perguntas que dizem respeito à nossa vida. E é sobre elas que eu quero conversar hoje com você. A primeira pergunta ela surge como um sussurro. Se Jerusalém caiu, que era firme, que era uma cidade fortificada com o seu templo que era sagrado, o que é firme nessa vida? O que nos segura? Eu começo dizendo para você que firme na prática é aquilo que continua de pé justamente quando o coração está tentando desistir. É a coragem de encarar a própria verdade sem fugir. É a memória viva das vezes em que você caiu e mesmo assim você conseguiu se levantar. É a presença de poucas pessoas diante de quem você não precisa fingir. Esse pequeno conjunto de verdades, essas relações, elas viram como que um chão discreto, um chão real, que impedem que a sua alma se quebre inteira. E quando tudo balança, é nesse chão que você se apoia de novo. Daí você lembra que você já atravessou noites, que Deus já sustentou você antes e que existe um caminho possível. A partir daí, a dor não some, porém a vida ela volta a ter por onde andar e você redescobre um novo horizonte que dá sentido à sua vida, porque algo dentro de você não ruiu. E esse algo está ligado à presença de Deus na sua história. Depois a segunda pergunta que é inevitável. Se Deus permitiu a queda da cidade, se Deus permitiu a queda do templo que era a sua casa, onde está Deus diante dos terremotos da nossa vida, quando tudo parece ruir? Eu quero dizer para você que Deus ele se manifesta naquele ponto em que a dor deixa de ser apenas dor e começa a nos mostrar o que realmente importa, aquilo que é necessário em nossa vida e aquilo que sustenta os nossos passos. Deus, ele se aproxima quando a gente percebe que não dá mais para sustentar a vida com as mesmas certezas de antes. A presença dele é essa lucidez que chega devagar, é esse realinhamento interior que devolve o fôlego quando tudo parecia estreito demais. Deus, ele não evita os abalos. Deus nos ajuda a atravessá-los com uma outra consciência, com um olhar mais amadurecido. E nesse movimento silencioso, a gente intui algo decisivo e que é muito precioso. Mesmo quando falta chão, há uma presença que continua sustentando o passo e nos oferecendo a sua presença, o seu olhar e o horizonte que humanamente nós não conseguimos alcançar. E aí surge a terceira pergunta, e ela toca profundamente a nossa alma. Depois de tanto abalo,
como continuar andando? Como continuar acreditando na vida e que ainda há um horizonte possível? A resposta ela começa quando a gente percebe que seguir em frente não é voltar a quem se era, é permitir que a dor nos purifique sem nos endurecer. Caminhar depois das ruínas é aprender a escolher o essencial, é filtrar o que pesa, é guardar o que fortalece. Você avança quando entende que cada queda ela pode ampliar a sua consciência e cada perda pode afinar o seu olhar. É por isso que a esperança ela não volta de uma vez. Ela nasce no instante em que você decide não desistir de si. E quando Jesus diz que a libertação está próxima, ele não promete atalhos. Ele lembra que existe um caminho, e quem continua caminhando nessa direção que ele mostra se torna maior do que qualquer ruína que já enfrentou. Porque muitas vezes, sim, a nossa vida experimenta ruínas, aquelas situações todas que eu lembrei para você, mas é a partir delas, e muitas vezes sobre as ruínas da nossa própria história, que nós erguemos o nosso caminho, o nosso horizonte e a nossa vida. Então não tenha medo dos abalos da sua existência, não tenha medo dos momentos difíceis da sua história. Se nós temos um fundamento interior, e a partir desse ponto seguro, onde Deus habita, que nós conseguiremos levantar, reorganizar, retomar os grandes propósitos da nossa existência. Às vezes, o que salva uma vida não é entender o que aconteceu, até porque há experiências, há dores, há perdas que nunca se entende. Então, repito, o que salva uma vida não é entender o que aconteceu, e sim recuperar o modo como se caminha e para onde se olha depois da dor, das ruínas, quando só sobra você, a dor e Deus. Até porque, como eu disse para você, há dores que não se explicam, mas que reformam discretamente o nosso interior e nos devolvem uma força que a gente desconhecia. O Evangelho de hoje nos pede esse deslocamento silencioso, deixar que Deus transforme o olhar antes de transformar o cenário, porque é assim que nasce uma vida nova, não quando tudo se acomoda por fora, mas quando algo se arruma por dentro. E todo recomeço ele começa aí, nesse lugar escondido, onde o coração volta a acreditar que ainda é possível seguir em frente. Então, como disse Jesus no Evangelho, levante a sua cabeça. A salvação sempre está próxima. Que Ele abençoe o seu dia, fortaleça a sua fé e cada vez mais mostre para você o horizonte sonhado por Deus para a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você, um excelente dia, um forte abraço e até a noite, se Deus quiser. Você é disciplinado e constante na sua vida de oração? O Diário de Fé é um devocional católico escrito pelo Padre Eduardo Rocha para o ano de 2026, com a indicação do Evangelho do dia, uma reflexão, uma oração, um propósito para cada dia do ano, uma frase inspiradora e um espaço para escrever sobre a sua caminhada espiritual. O Diário de Fé é um instrumento para que você cresça e amadureça ainda mais na sua relação com Deus. Adquira o seu em www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil.